empregados. Ela é feita através do microespectrofotômetro. Neste aparelho, uma fonte luminosa atravessa a fibra e um sensor mede a intensidade dos seus diversos comprimentos de onda. O resultado desta análise permite a conclusão de que duas fibras são completamente idênticas, podendo ter a mesma origem. Mas, como o mesmo tipo de fibra é geralmente usado na confecção de inúmeras roupas, o técnico não pode afirmar com total segurança se as fibras são das roupas da vítima ou de seu agressor. Os cabelos encontrados nas roupas da vítima e do suspeito serão comparados no microscópio. Também neste caso, mesmo que os cabelos examinados pareçam ter a mesma natureza, nunca será possível afirmar com certeza que eles provêm de um certo indivíduo. Mas se conseguirmos estabelecer correspondências suficientes entre os vários indícios, um suspeito poderá ser processado e os indícios serão usados no tribunal. Mas, graças à genética, alguns laboratórios já podem identificar um indivíduo com segurança a partir do sangue, do suor, da saliva e inclusive dos pelos. Isto porque cada indivíduo tem um patrimônio genético diferente, com exceção dos gêmeos idênticos. No núcleo de cada uma das bilhões de células do corpo humano, existem moléculas de DNA que, como as impressões digitais, são específicas de cada um de nós. Assim, todo indício de origem orgânica deixado por um criminoso torna-se uma prova incontestável. Com todas essas técnicas, teria sido possível identificar Jack o Estripador? Em 1888, esse criminoso tinha espalhado pânico por toda a cidade de Londres, assassinando cruelmente suas 5 vítimas. Nunca foi identificado. Hoje em dia, se uma morte parece suspeita, é o patologista que deve esclarecer as circunstâncias em que ela ocorreu. Os patologistas descobriram coisas surpreendentes sobre mortes ocorridas há muito tempo. Por exemplo, eles conseguiram identificar o cadáver de Joseph Mengele, médico alemão conhecido pelas terríveis experiências em Auschwitz, que desapareceu no fim da Segunda Guerra Mundial sem deixar vestígios. 40 anos depois, certas informações levaram a polícia brasileira a desenterrar o corpo de uma pessoa idosa. Foram verificadas a raça, a idade, o sexo, a altura e até os dentes. Mas a palavra final foi por um especialista que comparou as medições feitas no crânio do esqueleto com as medidas tiradas de uma foto de Mengele. Por exemplo, a distância entre a arcada superciliar e o queixo. A similaridade das medidas permitiu concluir sem nenhuma dúvida que se tratava da mesma pessoa. Obviamente que há limites naquilo que os patologistas podem afirmar com certeza. Para encaminhar bem uma investigação, suas observações devem ser completadas por vários outros métodos de análise. Vários crimes acontecem sem que nenhuma testemunha esteja presente ou possa ser encontrada. Nestes casos, a investigação policial se baseia na pesquisa e na análise de indícios materiais. Na reconstituição que acabamos de apresentar, 3 indícios poderiam guiar os primeiros passos da investigação: os vestígios da pintura encontrados no chão perto da parte destruída de um veículo estacionado, as balas no crânio da vítima e possíveis impressões digitais. Os vestígios de pintura podem provir de um veículo em fuga. Se os investigadores desconfiarem de sua relação com o crime, eles serão enviados ao laboratório da polícia. Primeiro, eles serão comparados a olho nu com as amostras de pintura fornecidas por fabricantes de carros. Cada amostra corresponde ao modelo específico e também indica o ano de fabricação. Assim, será possível determinar as características do veículo em fuga. As informações serão comunicadas ao investigador para orientar suas pesquisas. Ao entrar em contato com o quartel-general da polícia, o investigador fica sabendo que um carro correspondente ao modelo identificado no laboratório foi roubado no mesmo dia do crime. Depois de retirada uma amostra da pintura da parte acidentada, o laboratório faz uma análise comparativa.
Nessa análise, são utilizados dois aparelhos, o pirolizador e o cromatógrafo. Primeiro, os vestígios de pintura são queimados no pirolizador. Depois, os gases provenientes da combustão são analisados pelo cromatógrafo. Esse aparelho identifica todos os gases presentes e sua proporção. Os dados são impressos em papel gráfico em forma de curva. A composição química dos vestígios de pintura encontrados no veículo estacionado é comparada à composição da amostra retirada do veículo fugitivo. A semelhança entre os dois gráficos obtidos indica que se trata do mesmo tipo de pintura. Mas é comum que uma mesma pintura seja utilizada durante anos em vários modelos de carros, o que dificulta as investigações. No veículo abandonado, foi descoberto um revólver. Novas análises são pedidas ao laboratório para saber se a arma encontrada é a mesma do crime. Normalmente, uma arma de fogo deixa sua marca nos projéteis que dispara. Assim, a primeira etapa consiste em saber se o revólver realmente deixou vestígios. Para isto, um técnico atira algumas balas num poço de água. A água é capaz de interromper o percurso dos projéteis sem estragá-los. Depois de retirados do poço, os projéteis são examinados no microscópio de comparação. Este microscópio tem duas objetivas, permitindo, portanto, ver simultaneamente dois projéteis. A maioria dos canos de armas de fogo contém estrias em espiral que fazem os projéteis girar em torno de si mesmos, garantindo com isso a estabilidade da trajetória. Essas estrias gravam pequenas linhas paralelas sobre os projéteis. As linhas são comparadas e contadas. Além disso, com a ajuda de um microscópio de medida, calcula-se a distância entre elas. Se os projéteis disparados no laboratório apresentarem um número suficiente de pontos comuns, podemos afirmar que a arma de fogo deixou vestígios específicos. Depois, o técnico compara as amostras no laboratório com as balas retiradas do corpo da vítima. Assim, é possível saber com segurança se o revólver encontrado no veículo é o que foi usado no assassinato. Mas, ao examinar o veículo suspeito, o investigador também encontrou impressões digitais no retrovisor. As impressões digitais são diferentes em cada indivíduo. Nem os gêmeos idênticos possuem as mesmas impressões digitais. Para serem recolhidas, são espalhadas sobre o espelho minúsculas partículas de metal. Estas partículas se agarram à gordura deixada pelos dedos